conosco nosso irmão Gilberto Ribeira Vieira. Boa tarde a todos. Boa tarde aos internautas. É com muita alegria que eu tenho o prazer de estar aqui hoje, agradecendo desde já pelo convite, para que nós pudéssemos trocar um pouco de ideias, um pouco de informações a respeito desse tema, casamento e individualidade, que é um tema tão importante quanto espinhoso. Nós temos uma quantidade muito grande de pessoas que estão se preparando para essa experiência, outras que já estão sofrendo na própria pele, né? E outros que já realizaram, já cumpriram satisfatoriamente, e outros que ficaram devendo. Eu gostaria de abordar o tema com vocês, então, mostrando esse antagonismo entre o casamento, a união, a relação a dois e a individualidade, mostrando que as duas coisas estão em conflito uma com a outra. E eu já vou lembrando de um pensamento, uma frase do Chico Xavier, do Emmanuel, que diz assim: nós precisamos aprender a conviver com todos e sem ninguém. Isso já está bem dentro do que nós pensamos, que vale a pena a gente refletir. É muito importante que a pessoa desenvolva a sua capacidade, as suas habilidades para viver um casamento, e ao mesmo tempo ela deve estar sempre preparada para também viver sozinha. Então eu pensei em trabalhar com vocês um pouco desse assunto, olhando de uma forma longitudinal, ou seja, antes do casamento, durante e depois, ou ao término desse casamento. E o que a gente vê com muita frequência é que as pessoas não entendem que o treinamento que a vida lhes oferece para o casamento é a convivência no lar. É muito comum as pessoas dizerem assim, para as moças principalmente: olha como é que o seu namorado trata a mãe dele, e você vai ter uma ideia como ele vai te tratar. E isso tem um certo fundamento, isso tem a sua razão. Por quê? Vou contar para vocês, quando eu me casei, eu me aborrecia muito quando eu chegava em algum lugar e alguém perguntava assim: cadê a sua esposa? Mas eu deixei de existir, eu como pessoa, eu como indivíduo, porque a gente tende a ver, a partir do casamento, aquelas duas pessoas como uma só, né? Isso está de acordo com o que diz o Evangelho. O Evangelho diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, a gente gostando ou não, estando feliz com esse costume, com esse hábito generalizado de considerar que quem se casou passa a ser dois com o seu cônjuge, com o seu companheiro, com a sua companheira, é na verdade isso que a sociedade já está acostumada, e é dessa forma que ela trata, é dessa forma como ela vê e que ela lida com as pessoas que se casam. Então a gente tem que se preparar para isso, e eu perguntaria para vocês: como é que a gente fica sabendo que Deus ajuntou? E eu vou dizer para vocês que por aí já começa um grande engano, porque a maioria das pessoas acham que o que Deus ajunta é através de uma cerimônia. Então, quem quer consagrar o seu casamento, dá a ele uma ideia, digamos assim, de que a santificação ocorre por conta de uma cerimônia. E, na verdade, o que Deus ajunta é o que está dentro de cada um, o que cada um leva para o seu casamento. São esses valores, são os sentimentos, né? É o conhecimento que cada um tem,
e a motivação com que ele leva para viver o casamento é que Deus colocou dentro de cada um para que ele viva essa experiência de uma forma com gratificação, com felicidade e com realização. O casamento, vocês sabem, qualquer um de vocês pode olhar, pode se lembrar das pessoas que conhecem e vai verificar como é difícil você encontrar um casal que funciona bem, que um tem prazer em estar com o outro, porque os atritos do cotidiano, os problemas, os desafios vão desgastando o relacionamento, vão corroendo a afetividade, e é muito comum que a gente tenha, depois de um certo tempo, desamor, e isso vai caminhando para a hostilidade e deturpa completamente o que era a proposta inicial. Então, quem se dispõe a se casar, e nem todos devem se casar. Hoje eu estava lendo uma frase do apóstolo Paulo numa carta aos Tessalonicenses, e ele diz assim: porque a fé não é para todos. O casamento também não é. Tem muita gente que não está preparado para aprender o que é exigido, o que se exige da pessoa para ela ter êxito no seu casamento. Então, vamos citar alguns dos problemas. Um dos mais comuns atualmente, ou que pelo menos, se não é comum, ele é muito importante, é a dúvida quanto à sua própria orientação sexual. As pessoas que ainda têm dúvida se elas são realmente heterossexuais e elas estão aptas, que elas estão realmente empenhadas para um casamento convencional, ela deve ter muito cuidado, porque alguns acham que é no casamento que vai se resolver aquela delicada questão. E não é por aí. É preciso que você esteja muito seguro da sua própria sexualidade, antes de achar que alguma coisa vai te ajudar a resolver isso. E isso se aplica a muitas outras questões, não só a sexualidade. Porque, nesse caso, é muito recomendável que você olhe para você mesmo e quais são os seus valores, para que você respeite os valores do outro e ele respeite os seus. Quando nós estamos no período pré-casamento, é muito comum que a gente faça concessões. E é necessário. É quase impossível você formar uma parelha sem concessões. Mas eu digo que tem determinadas concessões que jamais deveriam ser feitas. Mas, digamos assim, que na época do namoro é bonito, entre aspas, As pessoas acham que até, as meninas acham bonito que o cara fique bêbado e faça declarações de amor, ou faça alguma proeza para mostrar o seu sentimento. Mas isso é um sintoma, é um sinal importante. E ela pensa assim, mas isso ele está fazendo agora, depois que a gente se casar ele vai mudar. Geralmente não muda, geralmente piora. Por quê? Isso também está escrito no Evangelho, porque quem é infiel no pouco, é infiel no muito. Isso está lá na parábola do mordomo infiel. Então, não tenhamos ilusões de que alguém vai se mudar porque se casou. A frase que apareceu agora mesmo na leitura do livro Fonte Viva, para quem estava aqui já, dizendo que aquele que diz que está em Jesus, está no Cristo, é preciso andar como Ele, é mais ou menos isso, gente. Tá? Então você tem que ser claro. O período pré-casamento, ele se caracteriza principalmente pela oportunidade de fazer um contrato de convivência, em que nós falamos claramente
colocamos as cláusulas daquilo que é aceitável, daquilo que vamos fazer em conjunto e o que não é aceitável. E para que haja uma mudança depois nesse contrato, é preciso que ela seja feita de acordo, que os dois estejam de acordo. Então, o que me chama muito a atenção, quando eu olho para os jovens e eu olho para a minha própria juventude, é de como nós não tínhamos consciência de que o casamento é uma coisa tão meritória do ponto de vista espiritual, é tão importante em nossa sociedade, em nossa vida, e vamos para esse casamento, sabe, totalmente imaturos, com uma certa leviandade, olhando como se essas coisas não fossem importantes, e aí o que vai acontecer? É que nós não temos uma consciência e uma virtude que é indispensável para o êxito do casamento, que é a paciência. Então, em resumo, o período pré-casamento, ele precisa ser muito mais aproveitado, muito mais, digamos assim, utilizado para as nossas conversas, os diálogos, sabe? O estabelecimento desse contrato de como vai ser a nossa vida. Porque depois, quando surgirem os problemas, nós vamos nos referir a esse contrato. Duas pessoas estabelecem um acordo entre elas, e esse acordo é que vai vigorar para a vida e para a consciência delas. Bom, feita essa introdução, vamos para o casamento, né? O durante, que é um período inicial de muitas surpresas, porque por mais que a gente tenha convivido, e mesmo pessoas que moram juntas, que hoje é uma coisa relativamente comum, e depois elas decidem que vão se casar, parece que muda, algumas coisas mudam, e isso causa um certo transtorno. É por isso que, se vocês olharem na parábola que Jesus fala lá no sermão profético a respeito das 10 virgens, ele fala que elas estão esperando, algumas levaram azeite, outras não levaram, né? Mas aí quando chega o Senhor, você sabe que hora que ele chega? Ele chega meia-noite. Ou seja, o casamento dá um período de escuridão para qualquer um. Se você não tiver preparado, se você não tiver levado o seu azeite, não vai dar certo, vai dar problema, vai dar confusão, vai dar prejuízo, vai dar espanto. Então, o casamento, ele traz um período de novidade no começo, que é preciso a gente ter muita calma, ter habilidade, né? Ou seja, a gente tem que ter clareza no diálogo, tem que falar as coisas com sinceridade, mas é muito importante que você escolha a hora certa para falar. Por exemplo, vamos pegar já um caso bastante degenerado de casamento, em que o companheiro, o marido, chega bêbado. Adianta você discutir com ele essa hora? Não adianta, é perda de tempo, perda de energia, é desgaste inútil. Mas se você esperar no dia seguinte, depois que passar a ressaca, você senta e aí você lê o sermão para ele, né? Até o dia que você acha que vale a pena, que você ainda tem disposição para fazer isso. Então, durante o casamento, nós temos que ter muita flexibilidade para a compreensão e, ao mesmo tempo, muita energia para falar com sinceridade e, às vezes, com franqueza. Algumas mudanças são naturais, elas acontecem porque nós somos vivos. Eu não posso dizer que eu vou me casar e vou me congelar e vou ser sempre o mesmo. Não é possível. Eu vou sofrer mudanças.
elas fazem parte da minha característica de ser um sujeito vivo. O ser vivo se modifica com o tempo. Mas essas mudanças, elas têm que ser negociadas no casamento. Elas têm que ser discutidas. O outro tem que concordar. Agora, o principal estorvo que eu vejo no casamento é exatamente esse, que a pessoa toma uma decisão e toma um rumo e começa a fazer as coisas por deliberação própria, por escolha própria, e não conversa, não dialoga, a coisa não é decidida a dois. Então vejam bem o que acontece em muitos casos. Eu trabalho de manhã e à tarde num serviço, numa empresa, numa escola, em qualquer lugar. O período da noite, que é o período para convivência familiar, eu arrumo uma atividade 3 vezes por semana, que é uma atividade que só me interessa. Pode ser uma atividade religiosa, artística, profissional, esportiva. Eu posso arrumar, por exemplo, um compromisso num partido político, em qualquer lugar que seja imaginável. E vou dizer para o meu companheiro, para a minha companheira, que a partir de agora eu tomei essa decisão, porque é muito importante, eu sinto necessidade demais, aquilo me completa, e uma porção de argumentos, mas que o outro não tem a mínima chance de participar. Atividades esportivas, por exemplo, é um clássico exemplo. Mas vamos dizer assim, que o outro até pode participar, mas ele não quer. Não faz parte da sua vocação, dos seus interesses. Então eu já tirei 3 noites por semana que eu vou fazer alguma coisa que pode ser muito legítima, muito honesta, pode ser uma contribuição, mas eu estou indo só. Esse é um problema sério que afeta muitos casais. Um outro risco grave é que as pessoas às vezes acham que um filho vai resolver o casamento. Está difícil, está problemático, tem uma crise atrás da outra, uma crise emendada na outra, mas se tiver um filho, vai trazer o marido mais para casa, sabe? Vai ter mais envolvimento, mais participação. E eu costumo dizer assim, que um filho, ele acrescenta num bom casamento e ele deteriora quando o casamento está ruim. Então, ele melhora o que é bom e piora o que é ruim. Não tenhamos ilusão, porque se você não estiver conversando, não estiver tendo momentos de carinho, de entendimento, de respeito, de apoio de um com o outro, sabe? Não é um filho que vai resolver o problema. É preciso ter muito cuidado, porque, na verdade, o primeiro filho que um casal tem é o seu próprio relacionamento. Existe um ditado na medicina que diz assim: o paciente pode morrer, mas o cirurgião não pode perder a calma. Eu acho ele muito apropriado, porque se o cirurgião perder a calma, aí o paciente morre mesmo. Não tem escapatória. Mas se ele se mantiver calmo, é bem possível que ele ajude e consiga fazer alguma manobra que recupere o paciente. Então, o que recupera um casamento em dificuldade, em turbulência, em crise, é o trabalho de um com o outro. É a aproximação, é o carinho, é o cuidado que um tem com o outro. Então, o primeiro filho é o relacionamento. Se esse filho não está dando certo, não ponha mais filho por enquanto. Espera para ver se as coisas vão se ajeitando. Porque o tempo também trabalha muito. O tempo trabalha muito em favor de quem se empenha, de quem compreende, de quem perdoa.
o perdão é um dos principais recursos terapêuticos na vida. Nós curamos feridas muito doloridas com o perdão. Mas é preciso aprender a usar o perdão. A receita de Jesus é que você ore. Vai orando um dia, vai orando o outro, orando para que você consiga, dentro do seu coração, chegar a um momento em que a sua oração ela é como uma limpeza completa e você volta a sentir no seu íntimo que é possível acolher de novo aquela pessoa dentro daquele sonho, dentro daquele carinho que você, dentro daquela coisa que vocês teceram juntos. E isso é como uma renovação de vida, é como uma primavera nova que vem na nossa vida e nos enche de ânimo, de coragem, de entusiasmo. Mas é preciso que a gente busque. Porque tem pessoas que elas vivem assim, aonde tem um problema, né, ela coloca mais gelo, ela vai sempre pela pior opção, ela enfrenta da pior forma possível. É como se a chegada da primavera, ela muda e vai para onde já está no inverno. Quando a primavera vai chegar lá, ela muda de novo, vai para onde tem inverno. Ela só quer, sabe, ela só tem amargura, só tem queixas, cobranças, acusações. É preciso que a gente aprenda muito a lidar, não é só com paciência, não, mas é com jeito, com afeto. De uma forma geral, a gente pode lembrar também de um pensamento que tem, um pensamento, parece que chinês, um pensamento oriental, que diz assim: quando você for escolher alguém para casar, veja se você gosta de conversar, se um gosta de conversar com o outro, porque com a idade que vai, né, os anos vão passando e o cabelo vai ficando branco, a barba vai ficando branca, né? O que sobra para a gente, na maioria das vezes, é a conversa boa, tranquila, amorosa, que a gente tem um com o outro. Então nós temos que evitar abraçar o mundo com muito entusiasmo, com muito furor, sabe? Porque certas situações, isso eu digo muito para os meus alunos, que a gente precisa ter clareza, ter consciência, que certos momentos da família, eles exigem a nossa presença e a nossa participação. Os médicos, principalmente, eles acham que tudo se justifica porque tem plantão, porque tem compromisso profissional. Não, não é assim não. Se você tem uma atividade profissional muito intensa, então serve para qualquer profissional, não só para o médico, você tem que saber que no dia do aniversário do seu filho, lá na escolinha, que vai fazer um bolo, vai cantar parabéns, você tem obrigação moral de estar lá. Você não pode dizer para ele: eu estou de plantão, hoje eu não vou. Não, você muda seu plantão, dá um jeito, mas você tem algumas atividades dos seus filhos que você tem obrigação moral de estar presente, de olhar, de assistir, de acompanhar, de bater palma, de no final você ir lá e dar um abraço muito caloroso. Não tem justificativa para você estar ausente de certas atividades que os seus filhos preparam, às vezes, durante muitos meses. Treinam numa escolinha de futebol durante muito tempo e tem um jogo. E esse jogo é muito importante para o seu filho e você não vai. Como assim? Não tem cabimento. Você tem que comparecer, você tem que apoiar. Então, o casal tende a ficar sozinho com o tempo, porque os filhos mudam, vão embora, né? Isso é da natureza. Isso também está escrito, né? Que os filhos, né? E o homem deixará
seu pai, sua mãe, e se unirá a uma mulher, e os dois serão uma só carne. Então, nós temos um prazer imenso em criar os filhos na fase da infância, tá? E eles crescem e vão embora, e nós precisamos atender a isso, respeitar essa trajetória e ter muito cuidado para respeitar e continuar bem, e continuar, né, o casal tem que continuar feliz. Os filhos precisam ser ajudados a assumir a própria vida, porque tem filho, quando o Evangelho fala, e deixará o homem pai e mãe, significa não só o pai e mãe biológico, mas aquelas pessoas que deram sustento, que deram orientação, que foram responsáveis pelos filhos. É preciso que nós os ajudemos para que eles sigam em frente na vida sem nós. Eles têm que viver a própria experiência deles. Então, se eles estão ainda muito ligados conosco, por questão financeira, por orientação de vida, porque está com problema no trabalho, problema de casamento, etc., vai chegando um tempo em que a gente vai se recolhendo, a gente tem que ir se recolhendo para que eles vivam a experiência da vida deles por eles mesmos. Bom, então nós temos agora que analisar um pouco o pós-casamento, ou seja, a separação, o divórcio, que deve ser evitado ao máximo. Então, o que eu falei até agora é muito no sentido de as pessoas desenvolverem uma capacidade para resolver os problemas, para contornar, né? Não digo contornar, eu digo resolver mesmo, com sinceridade, mas também com muito afeto, com muita paciência, com muito jeito. Mas, às vezes, por mais que você faça, não é possível. Alguém, digamos assim, pode ter ido muito numa determinada direção e não aceita mais, não dá mais para aquela pessoa. Ela se envolveu de alguma forma excessivamente com alguém, com um grupo, com a profissão, com uma proposta política, seja o que for, e ela não consegue mais reatar a sua ligação com o casamento. Então, a separação costuma ser um período extremamente ruim para as pessoas, porque elas vão brigar por conta de ninharias. A briga por problemas econômicos, financeiros, a briga por causa do patrimônio é a briga mais estúpida que a gente pode fazer. Porque o que a gente perde quando um casamento termina, um casamento fracassa, e especialmente quando não é de comum acordo, quando uma pessoa sai magoada, ela se julga abandonada, se julga repudiada, e ela tem ressentimento, a pior coisa que alguém faz é brigar com ela por conta dessas questões materiais. É muito mais interessante você pensar na possibilidade de ter prejuízo material, porque, veja bem, os prejuízos espirituais, eles são inegáveis, eles são enormes para o casal, porque é o fracasso de uma experiência,
é o fracasso de uma longa convivência e que geralmente traz muita ruína, traz muito sentimento de decepção, de pesar. Nesse caso, digamos assim, se você for comparar o que representam as perdas espirituais com as materiais, essas últimas, as perdas materiais, elas na verdade representam alguns centavos diante da perda espiritual que está acontecendo, a perda da ligação, do afeto, do vínculo familiar. E as pessoas se esquecem que quando Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo, ele também está dizendo que aquele que perseverar até o fim, aquele que souber chegar a um fim, com fraternidade, amorosamente, com gratidão. Então, se você pensar bem, mesmo que um casamento fracasse, você tem que agradecer, porque um dia apareceu na sua vida uma pessoa que lhe deu a motivação para o casamento, que te ajudou a construir essa experiência, te ajudou a vencer o medo, a vencer, sabe, uma porção de fantasmas que você tinha na cabeça em relação ao casamento. E se não deu certo, isso não quer dizer que essa pessoa falhou com intenção de falhar. Não, você pode olhar pelo lado bom, você pode ficar com a boa parte, como Jesus disse para Marta, Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Se você ficar com mágoa, com ressentimento, você vai ter que limpar isso no seu coração um dia. Mas se você ficar com gratidão, com as boas lembranças, com aquilo que foi construtivo, você provavelmente vai ficar com isso dentro do seu coração para sempre. Então é muito importante que a gente aprenda também a se separar. Não que a gente queira, mas muitas vezes você não tem por onde sair. Uma pessoa não é obrigada a conviver com você se ela não quer mais. Você tem que respeitar a escolha alheia, mesmo que você seja profundamente cristão, profundamente espírita, e você não queira isso para a sua vida. Mas você não pode impor a outra pessoa os seus valores e as suas crenças. E é preciso que você respeite. É preciso que você compreenda a escolha dessa pessoa. E isso você tem que treinar ao longo da vida, tá? Você tem que ir treinando, respeitar as escolhas do companheiro, da companheira, para que um dia você chegue a essa plenitude de um respeito por uma coisa que você absolutamente não concorda e que pode te doer muito, mas é importante que você aceite. Bom, gente, eu quero agradecer a vocês muito pela oportunidade, pela presença de estarem aqui, pela audiência via internet, né? Agradecer à Irradiação Espírita Cristã, tá? E me colocar à disposição para novos encontros, novos estudos, né? Tá? Muito obrigado aos internautas, um grande abraço e que Deus continue nos inspirando em nossas escolhas e decisões. Muita paz. Eu queria comentar com vocês que eu tenho alguns livros escritos e estamos tentando divulgá-los. Livro de homeopatia, sobre adolescência e especialmente sobre o Evangelho. Tá? Esses livros vão ficar aqui, quase todos, infelizmente teve um sobre adolescência que eu não tinha nenhum exemplar comigo. Um exemplar vai ficar na biblioteca. Nós estamos com um projeto de distribuição gratuita, tá? E esses livros estão à disposição. Eu tenho tentado colocar a distribuição gratuita na expectativa de que quem acha que tem algum valor, contribua para a manutenção desse projeto. Na internet tem um blog onde os livros são vendidos por um preço bem acessível, para custear correios, despesas de correios e mais algumas pequenas despesas que a gente tem. É um projeto sem fins lucrativos.
Na internet está em Saúde e Homeopatia, emendado, .blogspot.com.br. Tá? Já está aí aparecendo. Muito obrigado, gente.